Meus amados irmãos, eu vos saúdo na graça e a paz do Senhor. Quero convidá-los a que abram comigo as suas Bíblias para o Evangelho conforme percebeu Marcos, o capítulo 2. Evangelho de Marcos, o capítulo é o 2. Quem estava aqui no domingo, no culto aqui no domingo, ouviu o nosso presidente dizendo que estaria em Brasília hoje até amanhã à noite, numa conferência promovida pela Frente Parlamentar Evangélica, e eis a razão porque ele não está conosco aqui hoje. Todos sabemos também que o pastor Samuel César, nosso primeiro vice-presidente, está em viagem com a família. Mas graças a Deus por você, por cada um, por nós que aqui estamos, em mais um culto de louvor ao Senhor e de aprendizado da palavra do Evangelho. Marcos 2, nós temos a seguinte narrativa. E alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Eu quero chamar a atenção para essa expressão, que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus se encontrava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam consigo mesmo no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse então ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, pegando logo a sua maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém. Meus irmãos, eu tomo esse texto aqui esta noite para uma reflexão, uma meditação no caráter de ensino, pois esse culto, essa reunião, tem por objetivo primeiro trazer à nossa mente, à nossa razão, alguma compreensão que seja relevante, edificante para a nossa vida como cristão, como crentes. Como crentes na pessoa de Jesus Cristo, e essa crença, essa fé resulta deste evangelho que nós lemos. E há algo de singular, de especial, no modo como Marcos, o velho João Marcos, filho daquela irmã Maria, que tudo indica emprestou o cenáculo para Jesus, mais especificamente para os cristãos orarem em Jerusalém,
e que uma versão da Bíblia diz que era primo de Barnabé e outro diz que era sobrinho. Era desse parentesco aí. E ele se tornara discípulo de Pedro, o apóstolo Pedro. E ouvindo de Pedro os relatos da vida e ministério do Senhor Jesus Cristo, resolveu escrever um evangelho sucinto, que não se detém em parábolas grandiosas, não registra grandes discursos e mensagens proferidas por Jesus, mas foca especialmente nos feitos e realizações de Jesus durante o seu ministério. Os entendidos dizem, pastor Anei, que Marcos é o evangelho da ação. O evangelho em que Jesus se apresenta sempre, que Marcos sempre nos apresenta Jesus em alguma atividade. Tanto é que a palavra mais percebida e mais encontrada neste evangelho é um advérbio de tempo. Imediatamente, tão logo, ao desembarcar, Jesus está sempre em ação. E o objetivo de Marcos ao escrever esse evangelho é apresentar Jesus à mentalidade romana, à cultura, ao homem romano, ao modo, à maneira que o romano entendia a vida e o mundo. Então apresenta Jesus como um homem de ação, de realizações. E Marcos então dá espaço a alguns milagres registrados por Jesus. É claro que ele é um dos sinópticos, e junto com Mateus e Lucas, ele compartilha de alguns fatos e acontecimentos e milagres realizados por Jesus. Mas alguns que são sui generis, são dele exatamente. Esse aqui é encontrado em Mateus 9 e Lucas 5. Esse mesmo milagre aqui. Algumas pequenas e breves diferenças na narrativa. O fato é que, ao realizar seus milagres, Jesus não fizera, e o nosso bispo já não há muito tempo ministrou-nos um ensino aqui sobre isso, para chamar a atenção para a sua pessoa. Muito menos para satisfazer curiosidades. Jesus não tinha aquela preocupação de ter aplauso da multidão. Todos os seus milagres tinham lições a ensinar para aquele povo, para aquela circunstância e para nós hoje também. E esse aqui eu quero compartilhar 5 verdades e aplicá-las esta noite a nós aqui. Guarde bem. Não significa necessariamente que eu falarei delas nessa ordem. Palavras fáceis de você guardar. Uma só palavra: solidariedade, familiaridade, prioridade, autoridade e responsabilidade. Guarda essas 5 palavrinhas. Vamos repetir comigo? Solidariedade. Qual a segunda que eu falei? Familiaridade. Terceira, prioridade. A quarta, autoridade. A quinta, responsabilidade. Veja bem que Jesus está aqui em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ele escolhera para ser o quartel-general do seu ministério. A gente sabe que ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas quando iniciou o seu ministério, transferiu-se para Cafarnaum. E ele estava de retorno àquela cidade, quem sabe de uma das suas viagens pela Galileia, pregando
Na verdade, o texto vai dizer, ensinando, pregando e curando. E eu quero chamar a atenção aqui, eu disse que não falaria necessariamente nessa ordem, mas essas cinco palavras. E quero chamar a atenção primeiro para a questão da familiaridade. Pastor Maxwell diz o texto aqui, olha aqui, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Esse texto, essa expressão estava em casa, traz a minha ideia, que a gente precisa, como servos do Senhor, inclusive até no sentido de ser alcançado pela mão curadora, restauradora, sustentadora de Jesus, criar um certo ambiente de familiaridade, onde Jesus esteja satisfeito a estar e para onde Ele queira sempre voltar. Poucas vezes a Bíblia diz que Jesus tinha um lugar assim. Ele chega a dizer um dia, quando um apressadinho chega-se para ele e diz, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que for. Ele falou, é melhor você parar, fazer contas, ver o custo, tem custo. Ele chega a dizer, as aves do céu têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Toda uma perspectiva que montou-se ao longo desses últimos 120 anos, nascido da ideia da confissão positiva. Lá atrás foi Schuller, Don Gosset, Norman Vicente Piller, Peter Wagner, e eu poderia citar aqui um rol de nomes, de onde surgiu a tal teologia da prosperidade, que fez de Jesus quase que um CEO, né? Um executivo de uma grande empresa. Não tem muito respaldo aqui não. É claro que as Escrituras, o Evangelho, é prosperador. Ele me prospera a todos nós. Mas essa não era a bandeira dele. Mas essa familiaridade que eu vejo nesse texto aqui, eu e você precisamos fomentá-la, criá-la, alimentá-la na nossa vida e na nossa casa. Diz que Jesus retornou a Cafarnaum e ele estava em casa. Não são todos os lugares onde Jesus se sente à vontade para estar, não é? Tinha uma família, além dessa casa aqui, tudo indica que algumas dependências da indústria pesqueira de Pedro, e Pedro abandonou tudo aquilo e foi seguir Jesus como discípulo e se tornou apóstolo. Uma outra casa onde Jesus sentia muita vontade de estar, era em Betânia, na casa de Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Quer ver? Abre a Bíblia aí, em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Eu acho isso aqui fantástico. Cada um de nós, como cristãos, precisamos de ter na nossa vida, na nossa casa, naquilo que somos e fazemos, um local, um lugar agradável, um ambiente onde Jesus possa estar. Veja aqui que esse texto de Marcos 2 que eu li, o verbo está no imperfeito. Jesus estava em casa. Se ele não tinha casa como ele falou, você quer a bênção de Deus para a sua vida, eu também quero, nós queremos. Vamos pedir ao Espírito Santo esta noite, que nos dê essa capacidade de ter uma vida e criar uma certa relação de familiaridade, para Jesus estar à vontade na minha e na sua vida. Que Ele possa voltar sempre, e nós vamos dizer para Ele, aqui tem lugar para o Senhor, venha, a casa é sua. Amém? Aqui em Lucas 10 diz assim, prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa.
Será que nós temos essa disponibilidade? Será que nossa casa, nossa Cafarnaum existencial, nossa choupana pessoal, é um lugar onde Ele queira sempre estar? Familiaridade. A segunda palavra, solidariedade. Ruth Tucker é uma escritora americana. Ela escreveu um livro que tem um título assim, sugestivos, até pastor Johnny, meio assustador à primeira vista. Fé e dúvida. Creio, mas tenha dúvida. Pastor Ricardo, eu li um outro livro de outro autor. Ele não é necessariamente um teólogo, é um estudante leigo das Escrituras. E ele citou uma frase lá que a princípio me chocou, mas depois eu fui pensar que não era de toda errada. Ele disse no livro dele que a fé não mora na casa das certezas. Pessoas que se imaginam únicos donos da verdade, quase sempre estão fadados à mais vil tirania. Por isso que existem os malucos que matam em nome de Deus por aí. Eu sei que a verdade existe, ela está aqui, por isso que o nosso presidente nos convida a vir aqui sempre, a gente abre o evangelho, estuda em casa e a gente vem à escola dominical, e a gente ouve a música aqui, e quem canta com a mente e o coração, a própria música vai trazendo verdade de Deus para a nossa vida, mas eu não posso afirmar, se eu tenho um mínimo de sensatez, de que eu possuo a verdade, até porque não se pode possuir essa verdade é maior do que tudo e todos. Agora ela existe, está lá para ser conhecida, bendito seja o nome do Senhor. E quando Ruth Tucker escreveu esse livro, Fé e Dúvida, ela citou uma frasezinha lá, interessante, diz que a conversão, a fé salvadora, que leva à conversão e à salvação, é eminentemente uma fé pessoal. Não tem como passar uma procuração para o outro, falar, você resolve esses assuntos de salvação para mim. Não tem como, é um por um e Deus por todos. Cada um tem que experimentar Deus na vida, é pessoal. Mas a caminhada e o crescimento cristão é social. Eu preciso dos outros, a caminhada é com outros. Daí, nessa palavra solidariedade, eu vejo aqui, e Marcos, quando narra esse milagre, diz que eram 4 homens, que no espírito solidário, resolveu ajudar aquele moço. Qual é a aplicação aqui? Que é muito oportuna, eu penso, para o nosso tempo, porque a característica, eu diria, mais distante do evangelho desse nosso tempo, chama-se o exagerado individualismo e a tendência ao egocentrismo. Pessoas estão muito centradas em si, se relacionam e convivem à medida que levam vantagem nas relações. Essa é uma marca dessa sociedade sem Deus. Vou repetir, é claro que a salvação é pessoal. Eu preciso experimentar Deus na minha vida. É mais ou menos como aquela expressão, está num outro livro, que eu li sobre a história de John MacArthur, que ele pregava lá na década de 70, final da década de 60, início da década de 70 do século passado, numa rua qualquer de Londres, do movimento avivamentista, que surgiu lá no passado com os Wesley, os metodistas, pregava numa rua, e numa esquina, e dizendo, Jesus é a solução para o mundo, Jesus é o Salvador, e estava em voga a contracultura, o movimento hippie. E qual era a tese de toda essa visão? Questionar todas as instituições. Falar mal de família, da igreja, de Deus, de tudo. E ele percebeu que um hippie com o cabelo em desalinho, uma roupa suja, assim,
sem trocar, muitos dias, e uma mochila pesada nas costas, se acotovelou entre a multidão e aproximou-se dele com o dedo em riste e disse assim: pregador, o senhor é um mentiroso. O pastor parou um momento e falou: por quê? Falou: o seu Cristo, o seu Jesus, existe há quase 2000 anos, e o mundo está ficando cada vez pior. Aí ele fez aquela oração telegrama, sabe? Que não exige ficar de joelho, e nem esparramar reza na cara, e nem fazer um rito. Ele só, porque o crente vive permanentemente sintonizado com os céus, ele está permanentemente ligado no trono da graça de Deus. Ele fez aquela oração rapidinho, olhou para ele e falou: é verdade, mas também o sabão existe há muito tempo, e como você está sujo. Qual é a moral? Assim como a sua sujeira não é culpa do sabão, o mundo está ruim, não é culpa de Cristo, porque para você ficar limpo, se lavar, você tem que experimentar o banho. Para alguém ser salvo em Cristo, tem que experimentar pessoalmente Jesus na vida. Mas é preciso vir para a congregação, a igreja, a própria palavra igreja é a assembleia, a congregação dos chamados para estar junto, e essa ideia de solidariedade aqui fala para nós isso. Passou, graças a Deus, senão alguns porões na periferia do movimento evangélico brasileiro hoje, a ideia dos desigrejados, dos sem igreja. Agreste escreveu: a igreja acabou? Uma pergunta. Nelson Bomilcar ou Bomilcar escreveu: os desigrejados, os sem igreja. Ou se eu não estou trocando os títulos um do outro? Tem gente que falou assim: não, eu sou crente individual, assim a moda meio Zorro de Jesus, Cavaleiro Solitário de Jeová. Não, meu irmão, cada um de nós precisamos experimentar Jesus pessoalmente, mas nós precisamos de alguém. Nós precisamos caminhar na caravana que vai para o céu. A gente não chegará à terra prometida sozinho, a gente chega com a multidão dos salvos, miríades e miríades de todas as línguas, povos e nações que creram no Senhor Jesus Cristo em confissão e arrependimento de pecado, chegarão naquele dia, e eu quero estar nessa multidão. Você também? Então, solidariedade aqui fala disto. Claro que esse homem paralítico foi objeto da solidariedade, objeto pessoal da solidariedade daquele grupo. Mas nesse sentido que eu estou colocando. Mas há uma terceira verdade para a gente já começar a caminhar para o encerramento, a conclusão. A terceira palavra que eu citei foi prioridade. Pense comigo aqui. Aqueles 4 bons amigos, ou solidários amigos, pegaram em algum lugar aquele moço em sua maca, certamente vivendo anos a fio na sua inutilidade, na sua incapacidade, levaram-no até Jesus. Enfrentaram uma luta, uma dificuldade, uma barreira, para colocá-lo diante da pessoa certa. Diz aqui que eles mexeram no telhado. Não era, a casa lá não era como as nossas hoje, evidentemente. A casa era construída no nível abaixo da rua, e o telhado era feito de pedras. Então era fácil eles remover algumas pedras e descer a maca ali, diante de Jesus, visto que a multidão os impedira de entrar pela porta. E a gente percebe pela narrativa que qual é a motivação deles? Levar o homem diante de Jesus para ser curado da sua paralisia. E Jesus olha para ele, depois de eles vencerem todas as dificuldades e colocar o moço lá, Jesus olha para ele e muda a prioridade. Jesus está dizendo: você veio para curar as pernas, e eu quero curar primeiro a sua alma. O que adianta curar as pernas de alguém para ele continuar caminhando mais rapidamente para o inferno? Com a aplicação aqui, a gente precisa repensar esse evangelho focado em coisas
Tem gente que não pensa mais na salvação, e eis a razão porque não cresce também na vida espiritual, porque ele está explorando Deus para alguma coisa que Deus pode dar para ele, e coisas legítimas, mas que não é prioridade de Deus para a nossa vida. Eu penso que aqueles bons amigos colocaram-no diante do Senhor e disseram, o texto não diz, eu estou dando asas à minha imaginação, dizendo: Jesus, cura esse homem aí, que ele precisa continuar a vida dele. Jesus falou: não. Olhou para ele e falou: olha, perdoados são os teus pecados. E eu pergunto, Jesus mudou? Não a prioridade daqueles amigos e daquele, mudou. A aplicação que eu tenho aqui esta noite é no sentido de que a igreja do Senhor Jesus, com quanto tempo o Evangelho traga consigo para cada um dos crentes em Jesus Cristo, muitas e variadas bênçãos, mas se nós não enxergarmos a prioridade, a razão máxima do Evangelho, podemos estar perdendo tempo. Foi Jesus quem falou um dia, né? Que adianta ao homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder a sua alma. Claro que o Evangelho da graça de Deus é vida e vida abundante desde agora. Mas essa vida abundante, essa alegria, essa bênção que o Evangelho prioritariamente dá, é no aspecto da reconstrução da nossa vida como homens caídos. Eis a razão. Eu citei aqui, e também o bispo citou, que hoje à noite, amanhã durante o dia, culminando com um jantar lá no Palácio da Alvorada, com o nosso presidente da República e o seu gabinete, certamente não todos, mas a maioria do seu gabinete de ministros, eles estão focados aí. A política, a igreja cristã e a política, qual a nossa influência lá? Isso é bom, é necessário, mas a grande bandeira do Evangelho é chamar o homem pecador à redenção em Cristo Jesus, dizer para ele: você tem uma chaga mortal no seu coração, que só a graça de Deus pode curar. Pois se ficarmos só nesse lado, irmão Jader, a gente pode até ter grandes igrejas do Brasil, e graças a Deus por elas. Quiçá até nos tornarmos não muito longínquamente no tempo. Maioria evangélica nessa nação, mas não vamos ter a força curadora do sal de Deus. Porque a gente mudou a prioridade. Meus irmãos, eu penso que Jesus está dizendo para esse homem aqui: ok. Tanto é que Jesus, pastor Josualdo, não deixou ele embora paralítico, o curou. Mas Jesus está chamando-o para aquilo que era mais necessário para a vida dele, o perdão dos seus pecados. E eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus Cristo, e embasado neste Evangelho, a igreja precisa voltar a pregar o Evangelho que diagnostica como um aparelho de ultrassonografia a chaga do pecado na alma do ser humano, senão não há conversão. Hoje mesmo, eu tenho ministrado por esse Brasil afora aí, especialmente para líderes, e hoje mesmo eu comentava com dois companheiros que entrou na minha sala aqui, de que a gente precisa voltar. Eu tenho dito aqui, os irmãos já me ouviram dizer, pregar a antropologia bíblica. Nós estamos ou inocentemente enganados, e eu vou usar uma palavra muito forte, mas a propósito, mas fraudulentamente silentes com o grande mal do ser humano. Aí muitos que estão enchendo as nossas igrejas não experimentaram a conversão, passaram por mera adesão. Que hoje a igreja oferece de tudo, até balada noturna, para os que gostam da noitada. Entendeu? E aí a gente não tem a autoridade de Jesus, que vê esse moço lá e diz: ok,
Jesus não desmereceu a solidariedade dos 4 amigos e nem o deixou embora paralítico, mas olhou para ele: eu tenho outra prioridade para você. Você precisa de perdão. Vou repetir a frase inicial para a gente concluir. O que adianta curar as pernas de um paralítico para ele continuar indo mais rápido para o inferno? A quarta palavra que eu pedi, que eu compartilhei, ou que eu pedi aos irmãos para gravarem, é autoridade. Eu nunca tive atento a esse detalhe que o Espírito me levou a perceber nesse texto hoje. Hoje a gente está confundindo autoridade com poder e poder com autoridade. O que é poder? Poder seria a capacidade de realizar determinada tarefa, fazer determinada coisa, pastor Jonas. E autoridade é o direito legal de fazê-la. Está ali o doutor Wilson, o juiz sabe disso muito melhor do que a gente. A autoridade tem a ver com o direito legal de fazê-la. Por que Jesus disse assim? Para que vocês saibam, depois de questionado pelos circunstantes, especialmente os tecnocratas da religião e da fé que estavam presentes ali, falou: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Eu tenho poder para mandar ele levantar, mas eu quero que vocês saiam daqui sabendo que, além do poder para realizar o milagre, eu tenho uma autoridade legal de perdoar os pecados desse moço aqui. E aliás, a minha autoridade está mais focada nessa missão do que de mandar paralítico levantar. É por isso que a gente não para nos detalhes das Escrituras, da narrativa das Escrituras, através dos Evangelhos. Qual foi? O que levou a multidão a admirar Jesus? No início do seu ministério, quando ele começou a pregar, falar e tal, e até curar, é verdade. Mas termina assim: e eles admiravam da autoridade dele ao ensinar. Poder não tem a mesma medida de autoridade. Tem muita gente com poder institucional, com base no estatuto, com base nos cânones, com base até no credo, mas não tem mais autoridade como direito legal de dizer o que Jesus disse para aquele paralítico: perdoados são os teus pecados. E um tempo atrás, nós tivemos uma escola bíblica de obreiros aqui, e o ministrante trouxe uma palavra muito contundente. Ela mexeu com certas suscetibilidades aqui. Quando ele ensinou, lembro como hoje, faz uns 5, 6 anos, ele leu sobre Jeosafá, um rei piedoso de Israel. Está lá no livro dos históricos, não faz memória, nas crônicas, e ele ora ao Senhor e diz: Senhor, nós não podemos, nós não temos poder. Qual é a aplicação aqui? Pastor e coronel Edmilson: a igreja não pode se embriagar demais com o poder. Eu não sou daqueles que imaginam que o poder corrompe por ser poder. Não é o poder que corrompe os homens, são os homens incautos que corrompem o poder quando passam a ter algum. São os tolos que corrompem o poder quando passa a ter algum, porque não conhece a natureza do poder, autoridade, esse binômio, autoridade, poder, poder, autoridade, do reino de Deus. E José falou: nós não podemos, Senhor. Quando eu me sinto poderoso demais, me perdoe a franqueza, mas estou dizendo aqui, com toda a responsabilidade que deve ter alguém que usa uma tribuna sacra para falar a palavra de Deus ao povo de Deus diante de Deus. Todas as vezes que nós nos embriagamos em demasia com o poder, nós estamos saindo do caminho de Jesus Cristo e entrando na tangente luciferiana. Eugene Peterson, o Eugênio, filho de Pedro, né? Que abandonou 30 anos de ministério numa igreja próspera, e parece num estado mais ao norte, lá da América do Norte, e foi para o Regent College em Vancouver, para
chamar os pastores a uma teologia mais bíblico-centrada e tornou-se pastor de pastores. Ele escreveu o Ânimo. O primeiro título desse livro foi Corra com os Cavalos. Ele pegou aquela expressão lá de Jeremias 12, 5, se não estou enganado, que Jeremias reclamou: Senhor, o Senhor me seduziu como homem seduz uma mulher. Não queria esse negócio não. E o Deus, em vez de consolar ele e passar e fazer coisas, falou assim: rapaz, tu te cansas, está te cansando com quem vai a pé, como será quando você tiver que correr com quem vai a cavalo? Aí ele mudou o título, botou Ânimo. Ele escreveu: o pastor desnecessário. O pastor, e ele escreveu uma tríade. São 3 volumes assim, umas 400 e poucas páginas, chamado, olha aqui, A Maldição do Cristo Genérico. Leia-se se você for corajoso. O caminho de Jesus e os atalhos da igreja. E o terceiro volume, Espiritualidade Subversiva. Porque a proposta do Evangelho é que a igreja, desde o seu princípio, do seu início, fosse uma sociedade alternativa. Ela que deveria ser a sociedade subversiva, para subverter esse modelo que está aí fora, a partir da força do Espírito Santo e do sal que ela precisa ser, como o sal de Deus, que dói na ferida, mas que dá sabor e cria sede nas pessoas. Naquele livro dele, O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, eu tremi quando eu li o livro. Tremi nas minhas bases. E ele diz lá que a gente se esquece, embriagados às vezes com o poder, que a maior vitória que Deus obteve foi o dia que ele estava mais fragilizado, entregue totalmente numa cruz. Você já parou para pensar nisso? Será que nós temos condições, consciência de imaginarmos? Não é que nós estamos falando de pobreza e que a gente tem que, não, a igreja tem que marcar sua presença, é verdade. Eu estou dizendo é que às vezes a gente precisa voltar ao senso espiritual do que é autoridade da parte de Deus, que é o direito legal de fazer. Não basta só o poder para fazer alguma coisa, é o direito de realizá-la. Quando Deus entra na história do mundo, Ele entra ocultamente. Nós estamos chegando o Natal, né? É todo um marketing em torno do bebê. Mas para mim e para você, para você e para mim que somos servos de Deus, nós vamos perceber. Será que não é uma lição? Quando Deus resolve entrar na história, Ele entra fragilizado? Porque Deus nunca quis agir, eu vou repetir essa expressão, nunca quis agir pela voga de subir ao tatame para demonstrar, pastor Josualdo, o senhor sabe disso tanto quanto eu, melhor do que eu, poder com o diabo. Deus não mede força com poder, com força das trevas. Deus não é Deus rimeno, que anda gritando, eu tenho a força. Ele não precisa dizer. Só que pelo modo como Ele chegou, humilde no corpo de um bebê, embalado, sei lá, se embalado numa cocheira onde os animais se alimentavam, as pessoas desprezaram-no, mas lá estava o Emanuel, o Deus conosco. Será que isso não traz para nós uma lição? Fica em pé e eu encerro aqui com a quinta e última palavra. Eu comecei falando de familiaridade, solidariedade, prioridade, responsabilidade e agora, autoridade e agora responsabilidade. O que Jesus falou para esse moço? Olhou para ele e falou: eu tenho autoridade para mandá-lo. Toma a tua cama. Engraçado, eu fico pensando como é que Jesus faz essas coisas. O cabra está na maca e ele manda tomar a cama primeiro para depois levantar. Toma a tua. Eu penso que Jesus está chamando a atenção aqui, porque o texto me dá base para isso, pastor Jairinho. Falou: levanta, aliás, toma a tua cama.
Outra versão até coloca, eu estou usando aqui, toma a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Tem 3 repetições do pronome possessivo da segunda pessoa do singular. Tu te ti contigo. Sabe qual é a lição aqui? A maioria dos crentes não quer assumir responsabilidade demais. Sabe, Jesus falou para ele? Seus amigos te ajudaram. Enfrentaram uma batalha terrível para furar e ultrapassar a multidão e te colocou aqui. Mudei a prioridade da sua vida e perdoei seus pecados. Agora, esses cacareco velho aqui é teu, toma e leva para tua casa. Sua família está a vida inteira lá na fila da cesta básica da Dilma Rousseff. Não é Dilma Rousseff, do Bolsa Família. Agora você tem que ir para lá trabalhar e cuidar deles. A gente esqueceu isso. Que todo milagre e bênção que Jesus te der é para te fazer responsável por alguma coisa. Jesus não olhou para ele e falou assim: ô beleza, agora você fica aí, perninha sarada, volta para a gafieira, e não, falou assim: toma a tua cama, como quer dizendo, olha, até aqui os outros te ajudaram, mas daqui para frente eu te curei, você pega esses cacarecos velhos aqui, botar na tua costa e carregar, isso é teu, e vai para a tua casa, tem gente necessitando de você lá. Qual é a aplicação espiritual aqui? A maioria dos crentes hoje, pelo infantilismo e incompreensão, quer que todos os dias, pastor Edmar José, nós resolvamos os problemas para eles. Eles nunca tomam a cama. A gente ora por ele aqui na quinta-feira e Jesus opera um milagre, mas na próxima quinta ele está com outra carga, pastor, e quer passar para a gente. E aí pastor não é mais pastor, é guru. E aí crentes não são mais filhos de Deus, é filhotes nossos. Tem até uma cultura aí de papai espiritual, de mamãe espiritual, que fica toda a vida embalando o crente. O bicho está mais manjo, barbudo, que já deveria ter aquele bichinho que anda assim na cara, chamado brio, vergonha, e passado sempre nas canelas e trabalhar e cuidar da vida, está aí esperando a gente cuidar ele, embalar. E o dia que ele não recebe a mamadeirazinha, ele azeda o capim no bucho e sai bicudo da igreja. Não é isso o evangelho que Jesus quer para a gente. Jesus chegou naquela casa e diz o texto, Jesus estava em casa. Olha essa preposição do locativo em. É um lugar. Que a minha e a sua vida seja esse lugar. Que alguém possa dizer, Jesus está ali naquela casa, Jesus está ali naquela vida. Que nós tenhamos humildade para receber ajuda. Porque tem cargas que eu não vou levar sozinho, alguém vai ter que me ajudar. A caminhada para o céu é coletiva, não é individual, é coletiva. Mas fique atento, Deus poderá mudar a prioridade da sua vida. Talvez você está lutando por uma bênção, um milagre. Você não a recebeu ainda, porque essa não é a prioridade de Deus para você. Submeta a autoridade dele. Deixa os outros questionarem, você não. Fique silente diante dele, silencioso diante dele. Ele tem autoridade. Também o poder de fazer a tarefa, levanta e anda. Mas sobretudo ele tem autoridade, que é o direito legal de fazer. E ele nos faz responsáveis. O dia que nós tivermos isso, essa compreensão, talvez nós comecemos a mudar essa nação a partir de nós. Como crente, eu preciso ter a humildade para reconhecer que eu posso um dia precisar de todos vocês aqui. Quiçá até que Deus me ajude para não precisar disso. Porque para quem tem aquele bichinho que anda na cara, o poeta grego já falou, o pão da caridade é amargo. O que significa um homem é levar o pão para a sua mesa, do suor que desce da sua face. Então eu nunca, por qualquer razão, vou estar na fila. Eu vou entrar no almoço, é de graça, não se de graça. Os outros estão pagando, por que eu não tenho que pagar? Mas nós temos a cultura da vantagem, até crente. Ele pode, ele deve, mas não quer. Ele fura a fila, ele entra, dá o jeitinho para...
Eu não preciso. Mas eu preciso ser humilde. Que Deus me guarde, vou repetir. De algum dia precisar de uma cesta básica. E eu virei aqui e vou falar com o marido aí, que cuida aí do celeiro, ele e o pastor Antonito de Jesus. Me dá uma cesta, eu estou precisando. Mas esse mesmo cristianismo me diz, ainda que ele me faça humilde para dizer, eu preciso de todos vocês, o cristianismo me diz, eu não posso aproveitar de nenhum, enquanto nós não aprendemos essa lição, nós não vamos mudar essa nação. Me entristeceu, o senhor já foi lá, eu vou muito em Uberlândia, o pastor Zé é meu amigo, já fui lá, talvez ao longo dos anos, umas 15, 18 vezes ou mais, quando você viu veiculando aí, 20 vereadores da cidade presos, e entre eles até os crentes. Sabe por quê? Porque essa cultura de qualquer coisa que cai do céu é Deus que está dando, sem perguntar o meio, pode ser um meteorito, vai rachar seu coco. Mas tem gente assim. Uai, esses dias, pastor Eliseu, nós tivemos que resolver aqui, ajudar um dirigente nosso, que chegou lá, mudou a coisa, pastor Silvestre, que tinha um vice dele, há anos, que tinha uma banquinha de jogo do bicho. Eu consultei os advogados, ainda é crime de contravenção penal? Falou, então tira ele do púlpito, ele não pode. Ué. Aliás, ele pode, mas não deve, como obreiro não, no dia que pegar. Mas tem gente assim, daqui a pouco vai dizer, não, eu sou garota de programa, ou garoto de programa, e eu atendo o telefone e vendo sexo por aí, querendo entregar o dízimo para nós, porque Deus está abençoando, a porta está tão aberta, vai nessa não, irmão. Eu estou exagerando para chocar, que a gente acomodou tanto com essa ideia, de qualquer coisa, não importa o meio, nós estamos muito maquiavelizados, não importa o meio, o que importa é o fim. Pai querido, nós somos a sua igreja aqui presentes, e nós dependemos sempre da sua graça, e graça sobre graça, graça que é multiforme, multicolorida, e que pode ajudar-nos em qualquer situação que porventura estejamos vivendo. Ajuda-nos a entender melhor o Evangelho, que o Teu Espírito ilumina a nossa mente, que nós voltemos ao veio da verdade, que nós nos alimentemos dessa verdade, a fim de que a nossa mente seja levada cativa a Cristo Jesus, e pelo poder das armas da nossa milícia, anulemos todo sofisma e todo pensamento e toda altivez que se levante porventura contra Cristo Jesus, pois Ele é o nosso Senhor, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós queremos dedicar inteiramente a nossa vida. Sê conosco, que eu te peço em nome de Jesus.